Olá, meus amores, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rayane, professora de História de vocês. Espero que estejam todos bem, com muita saúde, muita paz, muita alegria, muita disposição, né, para estudar, para aprender cada vez mais, para interagir com a professora, com os colegas, fazer as atividades. Então, hoje é o nosso terceiro encontro, né? Nossa terceira aula de História. Infelizmente, ainda não é possível nós nos encontrarmos presencialmente na nossa escola, mas enquanto isso não é possível, nós vamos nos encontrando ainda que à distância, tá bom? Adquirindo novos conhecimentos, interagindo, tirando as dúvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, eu quero fazer com vocês uma correção da atividade que eu passei para vocês na aula anterior. Vamos lá? Primeira questão. Há várias formas de contar o tempo. Quais são as unidades de medida mais comuns que utilizamos para contar o tempo? Assinale a alternativa que responde corretamente. Letra A, contamos o tempo a partir das horas, ou dos dias, ou dos anos. Letra B, é impossível contar o tempo. Eu tenho certeza que vocês responderam, assinalaram a letra A, essa que está em destaque. Contamos o tempo a partir das horas, dos dias ou dos anos, né? Nós vimos na aula passada um pouco sobre noções de tempo. Nós aprendemos que existe o tempo cronológico, o tempo histórico, que são diferentes, mas são muito importantes para o historiador na pesquisa que ele faz. Muito importante, né? São diferentes, mas são importantes. Ajudam o historiador na sua pesquisa. Nós aprendemos que o historiador ele age muitas vezes como um detetive, né? Um detetive que sai em busca de provas, de vestígios, né? De marcas. E são as chamadas fontes históricas, que podem ser escritas, podem ser orais, podem ser materiais, imateriais, enfim. Isso nós já sabemos, nós já vimos. E na aula passada nós aprendemos que o tempo também, o tempo cronológico, o tempo histórico também ajuda muito o historiador no seu estudo, na sua pesquisa, na sua investigação. Então, nessa pergunta, nessa questão, eu fiz essa pergunta para vocês. Quais são as unidades de medida mais comuns que utilizamos para contar o tempo? E a resposta é a letra A. Tenho certeza que todos vocês acertaram. Vamos para a segunda. Quais medidas de tempo os historiadores usam quando estudam as ações humanas? A letra B diz que os historiadores usam apenas as semanas e meses. Mas a letra A diz que os historiadores utilizam anos, décadas, séculos, milênios, épocas, idades. Então, com certeza, você marcou a letra A. É claro que os historiadores não usam apenas semanas e meses. Eles usam anos, décadas, séculos, milênios, épocas, idades. Por exemplo, estamos no ano de 2020, no século 21, que vai terminar no ano de 2100. Não é isso? Pois bem, a segunda questão, você vai assinalar a letra A. Se você, por um acaso, se confundiu e marcou a letra B, você vai agora apagar e marcar a letra A. Tá bom? Essa atividade que nós vamos corrigir agora é a atividade que eu solicitei que vocês fizessem na aula passada. Logo após a aula, nossa videoaula, vocês receberam essa atividade para que estivesse sendo feita. Vamos corrigir? Atenção, vamos lá. Assinale com X as alternativas corretas. Letra A. A contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época. Verdadeiro. Nós sabemos que a contagem do tempo não é a mesma que é hoje, não foi sempre. Sempre foi assim? Será que sempre foi assim? Claro que não. Em outras épocas, em outros momentos, não era como é hoje, né? E também varia de acordo com cada povo, com cada cultura, né? Nós sabemos que cada povo tem a sua cultura,
tem a sua religião, a sua maneira de viver. Então, essa contagem do tempo, ela varia. Ela não é igual para todos, tá bom? Letra B. Os primeiros povos fizeram seus calendários, tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes. Ok, verdadeiro. Letra C. Nem todos os países seguem o mesmo calendário. Verdadeiro. O Brasil, por exemplo. O Brasil, nós estamos aonde? No Ocidente. E aqui no Ocidente nós utilizamos o calendário cristão. Nosso calendário é o calendário cristão. Quer dizer, ele é utilizado como marco, né? Marco histórico, o nascimento de Jesus Cristo. Né? Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Estamos no ano de 2020, depois de Cristo. Então, esse é o calendário que nós utilizamos, o calendário cristão. Mas nem todos os países seguem o mesmo calendário, de maneira alguma. Letra D. Todos os países seguem o mesmo calendário. Essa está errada. Nessa você não vai marcar um X. Se você marcou, aí você vai apagar, tá bom? Inclusive, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no nosso país, nós temos comunidades indígenas que não utilizam o calendário cristão. Simplesmente não utilizam. Eles utilizam como maneira de marcar o tempo, como calendário, as suas crenças, os seus costumes, os ciclos da natureza, né? Pelo período que eles semearam, pelo período que eles vão colher, eles têm a noção do tempo, mas não utilizam o calendário cristão, porque, como eu disse, também é uma questão de cultura, né, de costumes, de crença, tá bom? Segunda questão. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. Nascimento, crescimento, ir para a escola e etc. Isso é o tempo cronológico. Verdadeiro. Letra B. O tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou, às vezes, a humanidade. Verdadeiro. Nós vimos na aula passada que tempo cronológico é diferente de tempo histórico. Mas tanto o tempo cronológico quanto o tempo histórico ajudam bastante o historiador no seu trabalho, na sua pesquisa. Tá bom? C. Como exemplo, poderíamos citar uma guerra, a construção de uma grande obra, a descoberta da cura de uma doença, exemplo de tempo histórico. Verdadeiro. Exemplo de tempo histórico, a construção de uma grande obra. Uma guerra é um marco histórico, né? Então, você pode colocar verdadeiro. Letra D. Como nem sempre o tempo cronológico e o tempo histórico coincidem, existem povos que vivem diferentes momentos históricos no mesmo tempo cronológico. Verdadeiro. Por exemplo, todos nós estamos no mesmo tempo cronológico. Estamos aqui no ano de 2020. Mas nem todos estão no mesmo tempo histórico. Isso é possível? Sim, isso é possível. Olha só um exemplo aqui na letra E. Apesar de vivermos numa sociedade informatizada, várias pessoas ainda não têm acesso a essa tecnologia. Então, aqui, na nossa sociedade, nós estamos no mesmo tempo cronológico? Sim, junho de 2020. Mas nem todos estão no mesmo tempo histórico? É possível? Sim, é possível. Então, na letra E, você coloca V de verdadeiro, ok? Atenção para a letra F. O tempo histórico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. Nascimento, crescimento, ir para escolas, festas, etc. Falso. Isso aí não é tempo histórico, é tempo cronológico, tá bom? Eu lembro que na aula passada eu até comentei com vocês que quando vocês virem a palavra cronológico, vocês deveriam lembrar da palavra cronos. E quando vocês virem a palavra cronos, vocês vão lembrar de quê? De relógio. Tem até uma marca de relógio chamada Cronos. Então, o tempo cronológico é diferente do tempo histórico. O tempo cronológico é aquele que conta, né? Conta é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. O tempo que vai passando, né? Os segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos.
décadas, séculos, milênios, tá bom? Ok, até aqui? Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Tenho o maior prazer em atender cada um de vocês. Agora que encerramos a nossa correção da atividade referente à aula passada, eu queria conversar um pouco com vocês sobre os primeiros habitantes do Brasil. Eu percebi que esse conteúdo, esse tema, ele foi trabalhado na aula da TV, que vocês assistiram, né? Eu também acompanhei a aula da TV, muito boa a aula, muito boa. E então, eu trouxe aqui para nós esse tema também, para a gente refletir um pouco, pensar um pouco sobre isso e aprendermos mais, cada vez mais. Lancei aqui algumas perguntas, vamos ver? Quem foram os primeiros descobridores do Brasil? O que você me responderia? Pensa um pouquinho. Vamos lá? Quem foram os primeiros descobridores do Brasil? Será que você pensou assim, foram os europeus? Ou Pedro Álvares Cabral? O que você pensou? Então, gente, quando fala primeiros descobridores do Brasil, a gente tem aquela tendência natural a achar que os primeiros descobridores foram os europeus, né? Por volta de 1500, foram os portugueses, foi Pedro Álvares Cabral. Mas, na verdade, vamos refletir um pouco. Nós sabemos que os primeiros descobridores do nosso território foram as antigas comunidades que chegaram à América, aqui no nosso continente, no período pré-histórico. E, com o passar do tempo, formaram diversas civilizações. Então, a primeira coisa que eu preciso comentar aqui com vocês, pré-história. O que é mesmo a pré-história? O que foi mesmo a pré-história? Pré-história é o período da história. Os historiadores definiram da seguinte forma: é o período da história que vai do surgimento do homem até o surgimento da escrita. É um período bastante longo, tá? É um período bastante longo, mas é só a gente imaginar um pouco, pensar um pouco. O homem não surgiu hoje e logo no dia seguinte já sabia escrever e já estava produzindo fontes históricas escritas. Claro que não. Demorou muito tempo até surgir a escrita. E não quer dizer também que durante esse tempo não houve história, não houve produção, não houve cultura. Claro que houve, né? Eles deixaram várias fontes históricas, porém não escritas, tá bom? Deixaram vestígios, deixaram fontes materiais, mas nada escrito, porque ainda não havia escrita, tá bom? Então, onde é que eu tô querendo chegar? Nesse período que nós chamamos de pré-história, homens, comunidades, chegaram aqui nesse continente, no nosso continente, que é a América. Nós sabemos que o Brasil ele está situado num continente. O Brasil não está situado na Europa, nem na África, nem na Ásia. Ele está situado no continente chamado América, né? E quando as primeiras comunidades chegaram aqui, ainda na pré-história, e começaram a formar as suas civilizações, diversas civilizações, naquele momento, sim, nós podemos dizer que eles foram os primeiros descobridores do Brasil, dessas terras que hoje nós chamamos de Brasil. Tá bom? Podemos continuar? Então, quando essas comunidades foram chamadas de indígenas e seus integrantes de índios, nós já entendemos que essas comunidades, né, no período da pré-história, chegaram aqui na América. Mas quando que foram chamadas de indígenas e seus integrantes de índios? Aí sim tem relação com a chegada dos europeus, porque eles, quando chegaram na América, eles acreditavam que tinham chegado numa ilha das Índias. Então o que eles pensaram? Chegamos nas Índias. Isso aqui é uma ilha das Índias. E esses povos aqui são índios. Então, daí surgiu essa nomenclatura, né? Índios, povos indígenas, comunidades indígenas. Tá bom? Outra coisa. Outra pergunta. Os índios são todos iguais?
Pensa um pouquinho. Quando a gente fala assim, índio, o que você pensa? Comunidades indígenas. O que você pensa? São todos iguais? Tudo igual? Não. Não são todos iguais, tá bom? Existem várias comunidades indígenas e eles podem até ter muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum, mas não são todos iguais, tá bom? Existem comunidades indígenas com línguas diferentes, religião diferente, culinária, costumes diferentes. Então, não são todos iguais. Opa! Desculpa, gente. Vamos lá. As comunidades indígenas do Brasil viviam de que forma? Essa, com certeza, vocês sabem responder. Eles viviam de maneira... eles eram nômades, né? Como assim, nômades? Eles não eram sedentários. Eles não viviam num lugar só, né? Eles viviam mudando de lugar. Aonde estava bom para eles viverem, eles ficavam. Mas se começasse a ficar ruim, começasse a não ter alimento, eles já não ficavam, tá bom? Então, as comunidades indígenas do Brasil viviam de que forma? Eles eram nômades, eles viviam para lá e para cá. Aonde desse para viver, para sobreviver, eles ficavam. Mas a partir do momento que não dava mais, eles procuravam outro lugar, né? E eles viviam de quem? Eles comiam raízes, se alimentavam de raízes, frutos, caça. Por outro lado, também havia povos indígenas que dominavam a agricultura, a caça e pesca, a vegetação do território. Então, aqui, nesse ponto, o que aconteceu? Por haver alguns indígenas, algumas comunidades indígenas que dominavam a agricultura, os portugueses, quando chegaram aqui, os europeus, e passaram a explorar essas terras como colônia de exploração, passaram a ter essas terras como colônias de exploração, ou seja, uma terra onde eles exploravam todas as riquezas dessa terra. Então eles começaram a dominar esses indígenas, escravizar esses indígenas, porque eles conheciam como ninguém a vegetação desse território, todo esse território. Eles conheciam, eles sabiam um pouco de agricultura, de caça, de pesca. Então eles acabaram sendo também escravizados pelos europeus quando os europeus chegaram aqui. Aqui eu passei uma atividade para vocês, e essa atividade eu quero que vocês me entreguem na próxima aula. Essa atividade aqui é referente a essa reflexão que nós fizemos hoje e as aulas da TV, as aulas que vocês assistiram na TV, ok? E eu aguardo que vocês façam e entrem em contato comigo, tá bom? Respondam com atenção, com cuidado. Se tiverem alguma dúvida, me procurem, estarei à disposição. Eu encerro a aula de hoje com essa linda imagem, né, dos povos indígenas, que são a nossa raiz, né? A raiz do nosso Brasil, da nossa cultura brasileira. Fazem parte. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, me procurem, estou à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus.